E a Prefeitura e Governo de Estado mantêm um retorno presencial nas escolas públicas agora em fevereiro. Pois é, na rede municipal, o início está previsto para o dia 15, com 35% do total de alunos. Na rede estadual, a data é 1º de fevereiro, com 1/3 dos alunos. Sobre esse assunto, a gente vai mais uma entrevista, né? Agora, 11 horas da manhã, e o Jornal da Rede Alesp fala com o infectologista e pediatra, Dr. Marcelo Otsuka. Bom dia, doutor. Muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Dá para mandar hoje os filhos com segurança para esse retorno às aulas, quando considerarmos que os aumentos de casos da Covid-19 está em todo o estado de São Paulo? Bom dia, um prazer enorme estar com vocês aqui. A questão do retorno às aulas tem sido muito discutida em todo esse ano que passou por conta da infecção pelo coronavírus. O que a gente sabe é que, apesar das crianças terem, sim, a possibilidade de infecção grave, isso não é tão comum. É muito menos esperado do que a infecção no adulto, tá? E as crianças estão sendo extremamente prejudicadas por essa falta de ir à escola. Quer seja por agressão à criança, até abusos que têm acontecido, por muitas crianças não terem acesso à internet, não ter um ambiente propício para poder estudar, e o prejuízo nos relacionamentos e o aprendizado de uma forma geral. Então, hoje, mesmo nesse contexto de epidemia, o ideal é que sim, que as crianças voltem à escola, desde que seja tudo preparado adequadamente para isso. Doutor, no mundo inteiro, o senhor lê veículos de comunicação, diz que o Brasil foi o país que mais tempo ficou com as crianças dentro de casa. E com isso até retrocederam também o nível de raciocínio das crianças. O senhor acha que essa volta de 35% vai aí se prolongar ou logo mais que tem a imunização em massa de rebanho aí, pode estar voltando a uma vida normal nessas crianças, como o senhor mesmo falou, que prejudica tudo, né? As crianças com certeza estão sendo as mais prejudicadas. Agora, isso acontece no Brasil e em poucos países porque falta uma responsabilidade social de cumprimento com as normas, distanciamento, uso de máscaras, porque somos nós que passamos hoje a infecção para as crianças, porque elas estão em casa. Ou seja, elas pegam do adulto que está chegando em casa. Se todo mundo respeitasse de uma forma melhor, com certeza esse tempo de afastamento da escola teria sido muito reduzido. E outro agravante é a questão de pesos. O que é mais importante? É você ter uma balada, você ter um bar ou você ter uma criança numa escola? Então, são situações que elas têm que ser bem discutidas, porque realmente está sendo muito complicado para elas. Pois é, como é que o senhor analisa, doutor, também? Nós tivemos vestibular da Unicamp, FUVESP, primeira fase do Enem, agora vamos entrar na segunda fase, aliás, no último domingo já teve. Então, eu queria que o senhor analisasse, você acha que está contento esse distanciamento, o uso do álcool gel, as máscaras, enfim, dá para fazer esse tipo de atividade aí, respeitando aí os protocolos? O senhor acompanhou? Essas provas que estão sendo realizadas de vestibular e tudo mais, elas estão sendo muito bem planejadas. Eu não acredito que seja um problema maior nessa situação. Os próprios jovens têm passado por riscos muito maiores de outras formas que não fazendo a prova. Talvez precise, sim, nas escolas, nós termos uma preparação melhor. Eu não sei te dizer o quanto as escolas estão preparadas para o retorno. Se todos foram treinados adequadamente, se as escolas estão com o equipamento necessário para esse retorno às aulas. E como a gente já comentou, vai ter que ser por um bom tempo um retorno parcial. Vai ser misto, tanto à distância como presencial. E isso a gente só vai ter noção de quanto tempo vai durar a partir do momento que a gente realmente conseguir controlar a doença. Doutor, o senhor pode ser que com a vacina melhore. Sim. Doutor, é interessante conversar com um pediatra e também infectologista, porque assim, a gente sabe que eu tenho visto o prejuízo muito grande, principalmente das crianças na questão da alfabetização, né? E a gente sabe que criança, no meu tempo de colégio, a gente brincava e se rolava no chão, na grama, na hora do intervalo. Isso não vai poder, né?
O que tem chegado no seu consultório de doenças, sejam físicas ou mentais, em relação às crianças durante a pandemia que estão limitadas ao exercício, limitando a sua capacidade física e também mental? E o que o senhor pode dizer aos pais, aos professores, que a gente tem que ter mais atenção nessa fase? De uma certa forma, a epidemia aproximou mais muitos pais das crianças. Eles, de uma certa forma, aprenderam também a desenvolver essa parte de educação. Mas nem todos têm essa capacidade, nem todos têm esse conhecimento para poder fazer isso. Então, muitas crianças acabam ficando carentes e têm sofrido, sim, muito em relação à parte psicológica, em relação à parte de relacionamento com outras pessoas e até no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento educacional que elas poderiam dispor com a presença na escola. Então, sim, elas estão sendo muito prejudicadas, mas talvez seja um bom momento para a gente trabalhar, inclusive, os pais de se aproximarem mais e participarem mais na educação dos filhos. Isso talvez seja um ganho que a gente vai ter com a epidemia. O doutor, o senhor falando da volta às aulas, a prejudicialidade que a pandemia causou nas crianças, esses 35% vão acabar que as crianças vão 2 vezes por semana na escola. Isso o senhor acha que vai dar uma boa motivação e uma melhora grande nelas ou ainda é pouco esse retorno em relação às prejudicialidades que esse isolamento social tem causado às crianças? Ainda é pouco, tá? 2 dias em 5 é pouco sim, mas ele é um começo. E ele é um começo que vai melhorar a partir do momento que a gente conseguir controlar melhor a doença. E controlar a doença, não pensem que é só a vacina chegando. Controlar a doença é a responsabilidade de cada um perante a sociedade. Ou seja, eu tomei a vacina, vou parar de usar máscara? Não. Você tem que continuar usando, você tem que continuar se cuidando, até porque a gente ainda tem que aprender muito sobre a vacina que está chegando. Tá? Nós precisamos ter essa responsabilidade social para permitir que as crianças, sim, possam cada vez mais ir às escolas, e não só as crianças, que o trabalho, que a vida retorne de alguma forma. Mas depende de nós sermos responsáveis e termos cuidados em relação a isso. Doutor, existe alguma indicação para cada faixa etária? E quais seriam as principais medidas? O uso de máscara para todas as crianças, o afastamento, tem a hora da alimentação, tem a hora de brincar, né? O que o senhor acha que é mais importante em relação às voltas às aulas, seguindo esses protocolos? Distanciamento? Bom, isso recentemente a gente até discutiu no Conselho Regional de Medicina e na Sociedade de Pediatria aqui de São Paulo. Nós até planejamos algumas coisas, algumas orientações em relação a isso. Mas a gente tem que ter um cuidado que começa o transporte da criança que vai para a escola. Como que é esse transporte? Esse transporte tem que ser adequado, né? Tanto para a ida como para a volta. A gente tem que entender quais são os riscos que essa criança vai proporcionar até para as pessoas da casa. Se nós temos pessoas de risco para ter doença grave, isso talvez possa ser um limitante de algumas crianças retornarem à escola. Outra situação é o preparo da escola, dos professores, dos faxineiros, dos merendeiros, alternar o horário de refeição, alternar o horário de chegada à escola, barreiras físicas nas salas de aula, o treinamento até para o uso de banheiro. Então, provavelmente, crianças menores vão ter que ser acompanhadas por um professor quando forem no banheiro. Então, todos esses cuidados, eles fazem parte. Você não pode separar um e dizer que um é mais importante do que o outro. É todo o contexto e todas essas medidas têm que ser muito bem preparadas. Isso é fundamental. Doutor, o senhor no início da entrevista, o senhor deu uma resposta, um parecer, um posicionamento, assim, muito sensato. A criança, ela só é contaminada quando os adultos levam para dentro de casa, não tenho dúvida. O senhor não acha que o governo ainda está faltando com mais campanhas de conscientização, também para os adultos em relação às crianças, de ter mais cuidado? Porque quanto mais campanha, mais conscientização a gente tem, né? A gente sabe que tem várias campanhas hoje que as pessoas estão totalmente conscientes, como o câncer de mama. O senhor não acha que o governo está precisando pautar mais nesse tipo de campanha?
Sem dúvida nenhuma, todas as esferas, quer sejam políticas, quer sejam esferas da saúde, todas elas precisam trabalhar em uníssono. Elas têm que falar a mesma língua e elas têm que divulgar uma conduta própria comum. A partir do momento que nós temos tantas divergências nas falas, isso com certeza prejudica a todos. Todos ficam perdidos, tá? E inclusive a parte da saúde, médicos, etc., ficam perdidos se eles não têm uma orientação adequada de como fazer, tá? A gente já discutiu de tratamento, hoje o próprio autor do tratamento da cloroquina já retirou o trabalho, diz que não é efetivo. Então são situações que, lógico, a gente aprendeu muito com a epidemia, mas a gente tem que seguir a mesma linha. E a mesma linha, eu acho que tem que trabalhar com a ciência. O que a gente tem de ciência até o momento? A partir do momento que a gente tem isso, a gente tem sim que divulgar, ensinar, orientar todos. E isso é parte da saúde, é parte do governo, todos os governos, municipal, estadual, federal, tem sim que ser muito bem trabalhado, porque as pessoas estão carentes de informações adequadas. Tanto levando em consideração com isso que teve uma campanha, né? Em novembro tivemos eleições municipais para ir votar de uma maneira segura, coerente e respeitando os protocolos. No último exame do Enem que aconteceu agora no domingo, a gente teve mais de 51% de ausências, inclusive várias brigas para ser suspensos ou não esse exame nacional. O senhor acha então que com isso o governo ele está um pouco, como o senhor falou, é falta de união dos interesses para poder passar uma mensagem mais concreta para a população? Sim, a impressão que dá é que muitas vezes eles estão perdidos. Agora, eu acho que falta muito o que a gente chama de planejamento. Quando que a gente, vou dar um exemplo, quando que a gente dá alta para um paciente? Quando que a gente pensa na alta do paciente? No primeiro dia que ele interna. Eu já tenho que programar o que eu quero fazer de tratamento e a minha proposta de tratamento e de alta para ele. É a mesma coisa, a hora que a gente suspendeu a escola, a gente já tinha que programar como que seria o retorno, como que as pessoas seriam treinadas, como que elas seriam capacitadas, o preparo das escolas para tudo isso. Então, todas essas ações, elas já tinham que estar vindo há muito mais tempo. E a impressão que dá é que, novamente, a gente espera a bomba explodir para correr atrás do prejuízo. Não deveria ser assim. Eu acho que, novamente, a gente precisa tentar trabalhar mais com planejamento. Esse é um detalhe que, para mim, pelo menos, parece que faltou em grande parte das ações. Doutor, a gente sabe que os sintomas variam de pessoa para pessoa. Uns sentem mais dor de cabeça quando pega Covid, outros têm diarreia. E nas crianças, tem alguma coisa que os pais têm que ficar atentos? As crianças, a grande maioria das vezes, não têm sintomas. Quando elas têm sintomas, os sintomas respiratórios são os mais importantes. A tosse, acompanhando a febre, eventualmente, falta de ar, cansaço, realmente são os sintomas mais importantes e mais preocupantes. Mas não são os únicos. Nós observamos de 20% a 30% das crianças daquelas que têm sintomas, né, que têm a apresentação gastrointestinal, com diarreia, dor abdominal, vômito. E às vezes só tem o sintoma gastrointestinal e nem tem sintoma respiratório. Muitas vezes a gente vê sintomas gripais como dor de cabeça, dor no corpo, além da deficiência para cheirar, para sentir os alimentos. Então, tudo isso pode acontecer. O que a gente entende é que o coronavírus ele tem uma gama enorme de sintomatologia. Ele pode dar várias alterações clínicas, tá? E por isso que é muito importante a gente estar muito próximo do paciente para entender isso. O paciente ter o seu médico, conversar com o seu médico, inclusive sempre pensando na epidemiologia, no risco. Eu tive contato com alguém, o contato foi numa hora que realmente caberia as manifestações de agora. Então, não é tão simples assim. É importante que todos tenham o seu pediatra, contato, para que ele possa te orientar de uma forma adequada a isso.
Ô, doutor, você já tem alguma estatística, ou já levantou, já leu alguma coisa em sentido? Quantos adultos acabam se infectando para uma criança ser infectada? Os trabalhos demonstram que as crianças se infectam tanto quanto os adultos, tá? Mas as manifestações clínicas são muito maiores. Para se ter uma ideia, se a gente for comparar a chance de um idoso acima de 80 anos ir a óbito, é 800 vezes maior do que uma criança abaixo de 5 anos. Tá? Então, assim, ter a infecção é uma coisa. Ter uma infecção com sintomas é outra coisa. Então, a criança, tecnicamente, pode pegar a infecção da mesma maneira, mas a manifestação clínica, com certeza, é muito inferior e muito menos grave do que nos adultos, do que nos idosos, do que nas pessoas que têm alguma doença de base. Em nosso hospital, e é um dos que mais teve casos internados em crianças graves, inclusive, porque a gente acompanha muita criança que tem câncer, que tem problemas desse tipo, a gente não viu uma evolução tão ruim, o que é um bom sinal. Então, mesmo com comorbidades, a gente não vê crianças tendo manifestação tão grave como os adultos. Doutor, e também tem a questão, eu tenho conversado com os secretários de Educação e eles falam, olha, a gente sempre ouve os pais. E em muitos locais, o que esses secretários dizem, olha, os pais não querem que as crianças voltem, né? Isso eu acredito que ao longo do tempo, são entrevistas que eu fiz há 5, 6 meses, eu acho que foi mudando. Qual é a orientação que o senhor tem para os pais em relação à segurança e ao retorno às aulas, principalmente para as crianças? Muitos pais têm condição de manter um ensino à distância e se aproximaram dos filhos. Para esses que conseguem ter isso de uma forma adequada, pode ser pensado em manter um ensino à distância. Mas essa não é a realidade da maioria dos pais. E muitos deles se recusavam a ter o filho de volta, muitas vezes por desorientação, por não conhecimento da doença e não conhecimento do quanto que as crianças estão perdendo em não ir à escola. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender esses pais eles precisam ser orientados de todos os riscos e o que fazer para minimizar esses riscos. Entender e saber pesar os prós e os contras do retorno à escola. Lembrando que o risco desde o momento que vai para a escola, no transporte, quais os cuidados que a escola vai oferecer para o teu filho, para onde que essa criança vai voltar, ela vai voltar para ficar com os avós idosos? Talvez isso não seja uma boa, tem que ser repensado. Entender o que a criança perde, o que a família perde e entender o que a gente pode fazer para controlar, quer seja na escola ou quer seja em casa. Então, são várias coisas que precisam ser discutidas com os pais e não é uma discussão simples, é uma discussão que tem que ter a participação de uma equipe preparada, médica, e aqui eu até diria envolvendo os profissionais, os professores, faxineiros, merendeiros e etc., que todos eles têm que entender direito à doença. Isso, ao meu ver, ainda falta muito, até mesmo nas escolas particulares. Muito bem. Dr. Marcelo Otsuka, pediatra e infectologista, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. De nada, prazer estar com vocês. Abraços. Um abraço, doutor, e tenha um bom dia.